Ontem, de surpresa, a Taylor Swift anunciou o lançamento de um especial, de um filme documentário em parceria com o Disney Plus para a madrugada do dia 25 de novembro de 2020, intitulado Folklore The Long Pond Studio Sessions, ou em português, Folklore Sessões no Long Pond Studio. E o objetivo desse especial é compartilhar com o público uma performance documental do álbum Folklore, com apresentações das 17 músicas que fazem parte do álbum, incluindo a faixa bônus The Lakes. E atrelado a isso, o filme também conta com comentários que revelam segredos, histórias, curiosidades e informações sobre o álbum e sobre o processo de criação do álbum, feitos pela Taylor Swift, ao lado do Aaron Dessner, do The National, e do Jack Antonoff, que são os produtores e co-compositores do álbum Folklore. E aí eu cheguei à conclusão de que eu gostaria de trazer, já desde ontem isso, porque eu imaginei que o especial seguiria nesse formato mesmo, enfim, que eu queria trazer um vídeo compartilhando, resumindo, juntando curiosidades, segredos, fatos revelados pela Taylor sobre o folclore, sobre a era folclore, ao longo da 1 hora e 46 minutos que fazem parte, que compõem o filme The Long Pond Studio Sessions do Folklore. Esse é o objetivo desse vídeo. E eu separei então 13 mais 13 segredos, curiosidades, fatos, como vocês preferirem chamar. Obviamente o 13 mais 13 é só uma brincadeira porque a gente que é fã da Taylor Swift tem um complexo com easter eggs, com referências e tudo mais, porque na verdade eu separei 26 curiosidades reveladas pela Taylor sobre o álbum ao longo do especial. Alguns dos segredos que eu vou compartilhar aqui com vocês, a gente já sabia, a Taylor já tinha meio que deixado subentendido ou claro em outros momentos. Outros segredos a gente já imaginava, já tinha criado teorias sobre, mas a Taylor ainda não tinha confirmado, e aqui ela realmente confirma algumas dessas coisas. E outros segredos ainda são novidades, são completamente novos e surpreenderam todo mundo. Vamos lá? Segredo número 1. O Folklore foi gravado em 3 lugares de maneira separada. Então ele foi gravado no Long Pond Studio, que é o estúdio do Aaron Dessner, onde a gente vê toda a performance do especial acontecendo. Foi gravado também no estúdio pessoal do Jack Antonoff e foi gravado num estúdio improvisado que a Taylor montou na sua casa em Los Angeles. Segredo número 2. A Taylor Swift deu o nome de brincadeira para esse estúdio improvisado que ela criou na sua casa de Kitty Committee Studios. Então, em português, seria algo como Estúdio do Comitê dos Gatos. E ela disse que ela pensou nesse nome porque o tempo todo, enquanto ela gravava, os gatos dela, os 3 gatos que ela tem, estavam entrando e saindo do quarto, aparecendo no meio das gravações, brigando no meio das gravações, enfim, causando ali mesmo. E ela teve que aprender a lidar com isso durante esse processo de gravação do Folklore, coisa que ela nunca tinha precisado fazer porque ela sempre gravou os seus outros álbuns em estúdios de verdade, fora da casa dela, né? Segredo número 3. No início da quarentena, a Taylor estava se sentindo um pouco sem propósito e de certa forma desocupada, já que todos os compromissos que ela tinha acabaram sendo cancelados e adiados. Então, ela começou a se lembrar do dia que ela conheceu o Aaron Dessner num show da banda The National, da qual ele faz parte. E conversando com ele nessa ocasião, ela descobriu que a banda The National costumava compor à distância, porque cada membro da banda morava num lugar diferente. Então, durante a quarentena, no início da quarentena, a Taylor acabou enviando uma mensagem para o Aaron, perguntando se ele tinha interesse de trabalhar com ela nesse momento. E o Aaron, por sua vez, ficou muito surpreso e até achou que a mensagem que ele tinha recebido era uma mensagem fake, era alguém pregando uma peça nele, fazendo uma pegadinha com ele. Segredo número 4. O Folklore, como vocês já sabem, é o primeiro álbum da Taylor em que ela não sentiu necessidade de fazer com que ele fosse 100% autobiográfico.
E isso aconteceu, essa decisão surgiu, né? Provavelmente pelo fato de que ela estava assistindo muitos filmes e lendo muitos livros todos os dias, o tempo todo. Então ela foi inspirada por outras histórias, por outras situações e por outros pontos de vista. Segredo número 5. A Taylor só contou que o álbum existia para sua gravadora uma semana antes do lançamento previsto. E ela achou que seria complicado, que seria estressante convencer a gravadora dela de que era uma boa ideia lançar o Folklore, mas na verdade ela foi 100% apoiada imediatamente, instantaneamente, por toda a equipe que faz parte da gravadora. Segredo número 6. A frase inicial do Folklore, a frase que abre o Folklore na música The One, tem ali um duplo significado, um duplo sentido. Então a Taylor começa o álbum dizendo I'm doing good, I'm on some new shit, been saying yes instead of no. Que numa tradução rápida aqui para o português significa algo como eu estou bem, estou fazendo novas coisas e tenho dito sim ao invés de dizer não. E esse duplo significado vem do fato de que sim, essa frase faz parte da narrativa da música, que tem como objetivo atualizar um antigo amor sobre como a sua vida está agora, de maneira positiva, mas também é uma forte declaração para como a Taylor decidiu lidar com esse álbum. Ela decidiu dizer sim ao invés de dizer não para um projeto extremamente novo, para um projeto diferente de tudo que ela tinha feito até então, principalmente considerando que esse álbum foi gravado à distância em circunstâncias especiais. Segredo número 7. A Taylor tinha vontade de escrever uma música sobre a Rebecca Harkness desde 2013, mas ela nunca tinha encontrado a maneira certa, a música certa, o momento certo para fazer isso, e quando ela ouviu a faixa base do instrumental dessa música que o Aaron Dessner mandou para ela, ela sentiu que ela finalmente conseguiria fazer isso. Segredo número 8, e provavelmente a maior revelação desse documentário, é que a Taylor confirmou que o co-compositor secreto e misterioso de Exile e Betty, o William Bower, é sim o Joe Alvin, seu namorado. Então, desde que o álbum foi lançado, a gente já tinha essa teoria já rodava na internet, muita gente não tinha nem dúvidas em relação a isso, mas eu nunca achei que a Taylor fosse de fato confirmar isso com todas as letras e falar sobre o processo de composição ao lado do seu parceiro, né? E ela ainda diz que o Joe toca piano muito bem e que ele tá o tempo todo criando coisas, criando músicas. Então, os dois embarcaram nessa jornada de escrever essas duas músicas juntos. E falando sobre isso, o segredo número 9 tem a ver com a composição de Betty. A Taylor escutou o Joe cantando e tocando o refrão de Betty de outro cômodo da casa, num dia qualquer, e de repente ela chegou e foi conversar com ele, ver o que ele estava fazendo e propôs que pela primeira vez eles escrevessem uma música juntos. E obviamente ela sabia que podia dar super errado, que eles podiam odiar o processo e o resultado final, mas como eles estavam de quarentena sem fazer nada, ela achou que poderia ser uma boa ideia e de fato foi, porque a gente teve a obra de arte, que é a música Betty. Inclusive, segredo número 10, quando a Taylor contou pro Jack Antonoff que tinha escrito uma música junto com o Joe, o Jack ficou imaginando que seria uma música meio fofinha, bobinha, sobre, sei lá, animais de estimação dos dois, ou sobre o relacionamento deles, mas quando ele escutou Betty, ele ficou muito, muito, muito surpreso, impressionado com o resultado desse trabalho. E o segredo número 11 é justamente sobre a outra música escrita pela Taylor com o Joe, a faixa Exile, que é uma das favoritas dos fãs. A Taylor de novo disse que escutou o Joe tocando e cantando a primeira parte da música, o primeiro verso, tanto a parte instrumental de melodia quanto a letra também. E aí ela perguntou pra ele se eles poderiam escrever essa música juntos como um dueto, porque claramente já soava como uma música
feita para duas pessoas cantarem desde o começo. Continuando, então, falando ainda de Exile, a Taylor e o Joey são super fãs da banda Bon Iver, e como eles tinham pensado em Exile desde o começo como um dueto, o nome do Justin Verner, vocalista do Bon Iver, já tinha aparecido na cabeça deles. Mas a Taylor estava com medo de sugerir a parceria entre os dois e acabar não dando certo. Mas o Aaron Dessner já conhecia de antes o Justin Verner e achava que ele realmente ia gostar da música, que ele ia se sentir inspirado por ela, e foi de fato o que aconteceu. O Justin topou na hora e ainda escreveu a ponte da música, mesmo sem a Taylor e o Aaron terem pedido para ele fazer isso. Já que a gente mencionou Betty anteriormente, vamos falar aqui do triângulo amoroso, da trindade desse álbum, no Segredo número 13. Então a gente sabe que a gente tem a Betty e o James como duas das partes desse triângulo amoroso, mas a terceira integrante, o terceiro membro desse relacionamento, dessa história, não tinha um nome. E a Taylor revelou no especial do Disney Plus que na cabeça dela ela chama essa outra garota de Augusta ou de Augustine, fazendo uma referência à música August. E ela ainda falou nesse momento que ela não olha para Augustine, vou chamar de Augustine porque eu gosto mais desse nome, como uma pessoa ruim. Ela, na verdade, é uma garota sensível que acabou se apaixonando pelo James e que tentou fingir durante muito tempo que isso não significava nada, que ela não se importava, quando na verdade ela estava sim sentindo todos esses sentimentos e estava assim sofrendo com a situação, com o fato dela ter sido deixada pela Betty de certa forma. Uma outra curiosidade sobre a música August é que ela começou com uma frase que a Taylor já tinha escrito no seu celular, nas notas do celular dela, há anos, e sempre tinha tido vontade de transformar essa frase em música. A frase é "Meet me behind the mall", me encontre atrás do shopping. Segredo número 15. A Taylor revelou que na cabeça dela, a Betty e o James terminam sim juntos. Eles passam por tudo isso, mas a Betty acaba encontrando uma maneira de perdoar o James pela traição. Segredo número 16. A primeira música escrita para o folclore foi My Tears Ricochet, e a Taylor sabia desde o começo que muito provavelmente essa música acabaria sendo sim a faixa número 5. Nesse momento, quando ela revela isso, ela ainda fala que My Tears Ricochet é uma música sobre karma e sobre ganância. É uma música que fala sobre como alguém pode ser o seu melhor amigo, a pessoa em que você mais confia, e então se tornar o seu pior inimigo por ter te conhecido tão bem e saber exatamente como te machucar. Segredo número 17. A Taylor escreveu Mirror Ball logo depois de descobrir que todos os shows dela tinham sido cancelados por conta da pandemia. Essa música funciona como uma metáfora para a vida de celebridades. Muitas vezes, essas celebridades estão lá o tempo todo, refletindo luz e glamour, mas ao mesmo tempo estão quebradas em diversos pedacinhos e ainda assim precisam ser usadas para entreter o público. E é como se a Taylor tivesse se sentido no momento em que os shows dela foram cancelados na corda bamba, porque ela se viu numa situação em que todos os planos que ela tinha para a carreira dela acabaram precisando ser pausados. Ela não sabia ao certo o que ia acontecer, mas ainda assim ela continuou se esforçando ao longo de 2020 para continuar entretendo o seu público, para continuar criando música, criando arte para o seu público. Segredo número 18. A intenção de Seven é refletir sobre como a gente perde alguns sentimentos e a intensidade que a gente tem na nossa infância e acaba aceitando a vida adulta como ela é, sem questionamentos. É sobre considerar a possibilidade de voltar no tempo e recuperar esses sentimentos e essa intensidade. Segredo número 19.
This Is Me Trying, de certa forma, fala sobre pessoas que sofrem, que lidam com vícios e que precisam se esforçar todos os dias para fazer o seu melhor. E às vezes as outras pessoas não reconhecem isso. O primeiro verso é sobre alguém que vê a sua vida desmoronar, está prestes a se jogar de um penhasco, mas usa todas as suas forças, toda a sua energia para não fazer isso. E o segundo verso fala sobre como, depois que a gente sai da escola e da faculdade, não existe muito bem um plano definido para a gente seguir e para a gente conseguir se destacar. É muito desafiador e a gente tem que estar o tempo todo tentando, encontrando soluções e caminhos sem, de fato, ter alguém para guiar a gente em tudo isso. Segredo número 20. Invisible String foi escrita logo depois da Taylor ter enviado um presente pro bebê de um ex-namorado dela. E a gente sabe que o único ex-namorado da Taylor, pelo menos, né, que a gente tenha conhecimento, que teve um filho recentemente, uma filha, é o Joe Jonas. Segredo número 21. A Taylor disse que quando ela escutou o instrumental do Aaron Dessner, do que viria a ser a música Mad Woman, ela já tinha certeza, ela soube naquele instante que essa seria uma música sobre raiva feminina, sobre a sensação de impotência que a gente tem enquanto mulher ao ser sempre questionada, ao sempre passar de louca toda vez que a gente decide reagir, que a gente decide enfrentar situações complicadas que aparecem nas nossas vidas por conta de comportamentos masculinos. E ela não fala com todas as letras, mas ela deixa bastante claro, na minha opinião, que sim, essa é uma música escrita sobre toda a situação dela com o Scooter Braun e como ele tentou fazer com que ela se passasse por louca em relação à venda das músicas dela. Segredo número 22. Inicialmente, ao ouvir a base musical de Epiphany, a Taylor tinha pensado em escrever uma música sobre esportes, já que ela tinha acabado de assistir ao filme Arremesso Final. Mas, como a gente sabe, Epiphany acabou sendo inspirada tanto pela história do avô dela, que lutou na Segunda Guerra Mundial e que nunca conseguiu falar sobre isso, quanto também pela atual situação que a gente está passando, onde muitas vezes médicos e também pessoas afetadas pela Covid acabam passando por grandes extremos, por situações das quais talvez eles nunca consigam de fato conversar sobre. Então essa música faz essa relação, né? Cria esse link entre essas duas situações de uma forma bastante impressionante, inclusive. Segredo número 23. O objetivo de Peace era criar um contraste lírico em relação ao instrumental, que soa bastante pacífico e sereno. Então a Taylor construiu uma reflexão ao longo da letra dessa música sobre ser ou não suficiente para a pessoa que ela ama, já que ela sabe que muito provavelmente ela nunca vai poder oferecer paz para essa outra pessoa. Para Taylor, isso tem muito a ver com a fama, com os holofotes, com a vida de celebridade que ela leva. Já a partir da perspectiva do Aaron Dessner, que ajudou a escrever essa música, essa reflexão tem muito a ver com a depressão que ele sofre. Então, ele sabe que ele é uma pessoa que passa por altos e baixos por conta da doença dele, e ele também se questiona se um dia ele vai conseguir oferecer paz para a pessoa que ele ama, para a pessoa com a qual ele pretende passar o resto da vida. Segredo número 24. Nem todos os sentimentos descritos na faixa Hoax são sobre a mesma situação ou sobre a mesma pessoa. A Taylor escreveu sobre momentos e perspectivas diferentes e separadas aqui ao mesmo tempo, de forma misturada. Ela fala sobre amor, sobre trabalho, sobre uma relação de amizade, de família, mas todas essas situações têm a ver com uma certa dor, um certo sofrimento. Segredo número 25. The Lakes, a faixa bônus do Folklore, foi inspirada numa visita que a Taylor fez ao Lake District
na Inglaterra, onde no século XIX vários poetas, vários artistas se mudaram para lá para fugir do espetáculo, dos holofotes, do agito. E a Taylor fala nessa música sobre a possibilidade de escapar para longe da vida que ela leva diante das câmeras, da vida de celebridade que ela leva mesmo. No futuro, ela sabe que isso não é possível agora, mas ela imagina que talvez no futuro exista essa possibilidade e ela pretende fazer isso ao lado da pessoa que ela ama. Segredo número 26, que é mais uma curiosidade do que de fato um segredo. Taylor Swift, Jack Antonoff e Aaron Dessner se reuniram pela primeira vez juntos em setembro para tocar todas as músicas do álbum no Long Pond Studios, o estúdio do Aaron Dessner, no estado de Nova York. E esse encontro se tornou o Folklore The Long Pond Studio Sessions, o especial do Disney Plus. É isso, essas são as curiosidades e as informações que a Taylor revelou ao longo desse filme documentário. Então, me conta nos comentários qual foi a informação que você mais gostou de descobrir e me conta também qual foi a sua performance favorita. Eu amei muito, 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 muito esse documentário e eu acho que esse documentário, esse filme, era exatamente o que a gente precisava. A Taylor cantando, já que a gente estava morrendo de saudade de ouvir ela cantando em apresentações acústicas, ali ao vivo de certa forma. E também, junto com isso, ela de fato compartilhou tudo que a gente ficava se perguntando, tudo que a gente queria saber sobre o processo de composição e produção desse álbum, já que essa foi uma era com quase nenhuma entrevista, com quase nenhuma divulgação por conta da pandemia. E eu acho que, inclusive, ela construiu tudo isso de uma maneira muito sensível, muito coerente com a proposta do folclore, bastante intimista. De fato, você se sente recebendo um abraço do filme, da mesma forma que você se sente recebendo um abraço enquanto você escuta o álbum. Então, assim, pra mim, eu sei que eu sou suspeita, vocês que estão me assistindo provavelmente também são suspeitas, mas a minha nota, se eu precisasse dar uma nota, seria 10 de 10. Com certeza, eu amei muito. É isso. Obrigada por terem me assistido. Um beijo muito grande e até a próxima.